Olá, bom dia, tudo bem? Como estão todos? Estão nos escutando? Todos escutando, Rodrigo? Bom dia. Estou escutando, Davidson, bom dia. Ah, legal, então. Sejam bem-vindos a mais este conteúdo do Todos pela Construção, uma iniciativa Eto Soluções, Construliga, Associação Brasileira de Cimento Portland, SNIC e Sebrae Nacional através do Compre do Pequeno. Nós queremos agradecer mais uma vez a tua participação aqui conosco em mais este curso dessa série de 100 cursos online, ao vivo e gratuitos, para que você possa se preparar no momento em que em breve já retomaremos as nossas atividades com toda a força e todo o empenho, não é? E nesta manhã nós teremos aqui a oportunidade de aprender mais sobre a formação de preço de artefatos de cimento, como calcular o custo de produção e garantir a sua lucratividade. Eu quero agora convidar, então, o nosso instrutor dessa manhã, o Rodrigo Teodoro, né? Rodrigo, tudo bem? Você Bom está dia, aí? Davidson, tudo bem? Estamos Ah, escutando? então tá joia. Rodrigo, o Rodrigo é nosso amigo, ele também ele é engenheiro civil, mestre em construção civil, e ele é sócio-diretor da Gilenge Pré-Moldados de Concreto e da Que Concreto, Concreto Usinado. Ele vem lá de Goiás, né, Rodrigo? Fala um pouquinho de Isso. você aí, e eu queria então que você participasse conosco dessa sua experiência, né, nessa indústria de artefatos, na formação aí de custos de produção e como nós podemos garantir a lucratividade. Um bom curso a todos, e agora com você, Rodrigo. Obrigado, Davidson. Então, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando ao vivo. Eu peço que se tiver algum problema no meu som ou alguma coisa assim, vocês puderem mandar no chat alguma coisa assim, só para eu poder acompanhar aqui. Então, eu sou engenheiro civil, deixa eu colocar na próxima tela aqui. Eu sou engenheiro civil, sou formado pela PUC aqui de Goiás, em Goiânia, e eu fiz mestrado em construção civil também na UFG, com a ênfase maior em durabilidade, estrutura de concreto e algumas coisas assim da tecnologia de concreto. E nesse momento eu tenho duas empresas no interior de Goiás, próximo a Rio Verde. A gente tem uma indústria de pré-moldados de concreto e uma usina de concreto usinado, que chama aqui concreto. E nós atendemos principalmente aqui a região, temos uma gama de produtos bem ampla, no caso dos pré-moldados. A gente deve ter hoje em catálogo talvez uns 200 tipos de produtos diferentes com suas variações. Então, com isso, cada vez mais a gente tem uma demanda de produtos novos, a gente faz muitos produtos sob encomenda também, e aí isso faz com que a gente tenha necessidade de sempre tem a demanda de ter algum produto específico, a gente tem que fazer orçamento, a gente tem que fazer composição de preço. E aí eu trouxe essa ideia para o Davidson e para o Felipe, que eles nos auxiliam aqui através do Programa de Desenvolvimento Empresarial, que é uma joint venture entre a ABCP, o Simprocimento, aqui de Goiás, e o Sebrae. E eles também têm nos auxiliado bastante nesse sentido. Eu venho aqui agora, mas num, a minha ideia aqui não é de mostrar o que é o certo e o que é errado. Eu estou mais aqui para falar como eu faço. Pode ser que alguns não concordem com algum ponto específico, alguma coisa assim, mas a ideia é mostrar como eu faço e eu acho que tem dado certo, eu acho que consegue abarcar uma grande parte do que é necessário ao se fazer uma composição de preços. Então, só voltando aqui rapidinho, então, a ideia é que a gente faça esse cálculo da composição de preços dos artefatos de cimento, de modo que eu consiga, então, ter uma composição adequada para o meu produto, de modo que eu não esteja nem subvalorizando e nem supervalorizando, e que, claro, eu consiga pagar todos os custos de produção e ter alguma rentabilidade ao final desse cálculo. Então, primeira coisa, o que é uma composição de preço? Quem é engenheiro civil ou alguma outra engenharia ou que está estudando nessa área,
certamente vai ter uma ideia do que é isso. Qualquer obra que a gente faça, e a gente aprende isso na faculdade, a gente tem que fazer uma composição de preços, um orçamento daquela obra. Então, o que significa isso? Se eu pego, então, uma casa, por exemplo, o que é uma composição de preço? Eu tenho que pegar aquela casa, destrinchar ela, de modo que eu tenho que ir separando item por item até eu chegar à composição de cada coisa. Então, uma casa, ela tem um piso, esse piso ele tem um contrapiso, ele tem a argamassa colante que vai em cima do contrapiso, depois ele tem a placa cerâmica, depois vai ter o rejunte. Para tudo isso eu preciso de mão de obra para executar isso, eu preciso de cada um dos materiais. Isso que é a composição de preço. No caso de uma indústria de pré-moldados, pré-fabricados ou artefatos de cimento, eu tenho que pegar o produto específico e avaliar como se fosse fazer um raio-x daquele produto e então eu poder entender, claro que para você fazer isso você tem que entender como que é o processo de fabricação e tudo mais, e entender quais são os custos que estão envolvidos naquele material, naquele produto. E aí eu gosto de dividir isso de uma maneira bem mais simples. Talvez quem seja da área de contabilidade ou da área de administração pode até nem concordar tanto como eu faço, mas eu faço de uma maneira mais simplificada para poder ganhar tempo e ter medidas mais diretas, mais fáceis de se mensurar isso na hora que a gente está fazendo a composição de custos. Eu gosto de dividir em custos indiretos e custos diretos. O que é isso? O custo indireto, ele é um custo que eles são invisíveis ou visíveis que vão impactar no custo do produto. O que significa isso? Quando a gente tem uma fábrica de pré-moldados, por exemplo, a gente vai ter lá os custos administrativos. Deixa eu só mudar o lugar da câmera aqui. A gente vai ter lá os custos administrativos. Então, toda a manutenção do escritório, toda a equipe de administração do escritório, da empresa, a parte de recursos humanos que vai fazer essa parte administrativa, a contabilidade. Então, todos esses custos de escritório, o papel que você compra, a caneta que você usa, tudo isso é um custo indireto. Por quê? Se eu compro uma caneta, por exemplo, qual que é a relação direta dessa caneta com o pré-moldado que eu vou fazer? Direta nenhuma, mas eu preciso da caneta para, sei lá, anotar lá alguma coisa na ficha de produção. Então, eu tenho que ter uma ideia de que isso impacta no custo do produto que eu estou vendendo também. Outra coisa, são os custos fixos da fábrica. Energia elétrica, água e assim por diante, que não estejam ligadas diretamente ao material, ao custo direto do produto. Então, por exemplo, se você tem um escritório, se você tem uma fábrica que tem vários equipamentos, ela gasta, sei lá, R$500 de energia elétrica por mês. Quanto que isso impacta no custo do bloco de concreto, por exemplo? Tem que ter uma ideia, eu tenho que ter uma forma de mensurar isso e de verificar isso para poder diluir esse custo da fábrica no custo do produto, na composição de preço do produto. Ainda, eu tenho custos de equipamentos. Então, se eu tenho uma betoneira, um misturador que serve a 2 linhas de produtos diferentes, o custo de manutenção e de aquisição dessa betoneira, desse misturador, ele vai ser diluído entre esses 2 produtos. Então, eu tenho que fazer essa associação indireta. Se eu tenho, por exemplo, uma empilhadeira, essa empilhadeira ela trabalha na fábrica toda, e eu produzo vários produtos diferentes. Então, eu tenho que separar o que é a porção daquele produto em específico dessa parte da empilhadeira. Então, eu acho que é um custo indireto. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, se eu não investir em pesquisa e desenvolvimento, seja através de consultorias, seja através de uma estrutura própria,
ou capacitação própria da equipe de engenharia, capacitação dos colaboradores, eu não tenho capacidade de desenvolver novos produtos e aí, com o passar do tempo, eu vou ficando para trás. Então, é uma parte de um recurso que eu tenho que separar para que eu possa aprimorar a fábrica cada vez mais e mais. Tem também custos de publicidade e marketing. Então, tem alguns tipos de propaganda que se faz que são genéricas, não são ações específicas para um produto. Esse custo eu vejo como um custo indireto, de modo a diluir ele no custo da fábrica como um todo. E assim por diante. Então, investimentos futuros que serem realizados na fábrica, como aquisição de equipamento novo, aquisição de um veículo, de uma empilhadeira, alguma coisa assim, que não esteja ligada diretamente à produção de um item específico, eu também vejo isso como um custo indireto. Então, grosso modo, eu trato como custo indireto tudo o que eu não consigo medir especificamente naquele produto. Vamos pegar um exemplo de um bloco de concreto. Para fazer um bloco de concreto, eu preciso das matérias-primas, eu preciso de uma vibroprensa e eu preciso de mão de obra. Isso tudo está diretamente ligado ao bloco. Para produzir um bloco, eu vou precisar de X quilos de cimento, X pessoas para fazer aquele bloco, então eu consigo medir isso diretamente o quanto impacta para produzir um único bloco. Se eu pegar, por exemplo, os custos administrativos e de escritório, eu não sei o quanto que um funcionário administrativo, por exemplo, impacta no custo de um bloco. Aí eu teria que fazer essa análise posterior, porque é um custo indireto. Estão todos acompanhando aí? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer no chat aí, que a gente vai respondendo ao longo do tempo, a gente deixa para o final. Então, de custos indiretos, isso vai variar muito de cada tipo de fábrica, de cada característica de negócio. Isso é muito relativo para cada um, isso é muito variável. Tem fábricas que vão ter um custo em pesquisa e desenvolvimento maior, outras vão ter um custo menor, outras já são mais enxutas, têm um custo administrativo menor, e outras já são fábricas maiores, que esse custo impacta um pouco mais, e assim por diante. Se eu estou numa região que tem uma concorrência maior, provavelmente eu vou ter que investir mais em publicidade e marketing, isso vai impactar um pouco mais no negócio, e assim por diante. E aí, seguindo, a gente tem os custos diretos. Esses são os custos que a gente consegue medir diretamente ligados ao produto. Então, de novo, voltando ao exemplo do bloco. Se eu pegar um bloco de concreto, eu tenho capacidade de, usando matemática ou usando ensaios físicos, de medir qual que é o volume de concreto que eu gasto para produzir um único bloco. Então, isso é um custo direto. Se eu pegar o mesmo bloco de concreto, eu consigo avaliar o custo daquela máquina que faz aquele bloco de concreto, isso também é um custo direto. Então, os custos diretos, a gente começa mais pelo óbvio. Então, o que é um custo que impacta diretamente num pré-moldado de concreto ou no artefato de cimento? A maior parte, que é a mais visível, é o custo de matéria-prima. Então, a matéria-prima de um artefato de concreto, de cimento, um pré-moldado de concreto, vai ser o concreto em si. E aí, dentro do concreto, a gente tem cimento, a gente tem os agregados, né, areia, brita, pedrisco e assim por diante. A gente tem aditivos, a gente tem adições, sejam adições minerais, como silicativa, metacaolina, em alguns casos, como fibras, em outros casos. A gente tem também pigmentos, se a gente quiser produzir concreto colorido, e assim por diante. A gente tem aço, se for um pré-moldado de concreto armado, e assim por diante. A água também é uma matéria-prima. Além disso, a gente tem outros insumos que não são tão visíveis assim, mas que impactam diretamente. Então, desmoldante, se for um concreto, se for um pré-moldado feito em formas, por exemplo, a gente tem o custo de desmoldante, tem que aplicar o desmoldante na forma para então poder desformar aquele material sem estragar nem a peça, nem a forma.
eu tenho custos de embalagem, como um pallet, o filme plástico que envolve as peças no pallet, tudo isso eu consigo medir diretamente no preço de uma unidade do material. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo. A gente tem também custo de mão de obra. A gente está vendo aqui nessa imagem do lado direito o rapaz aplicando o desmoldante na forma. Então, eu consigo avaliar quantas pessoas eu preciso para aplicar um desmoldante na forma, eu consigo avaliar quanto tempo ele vai gastar para passar aquele desmoldante na forma, e depois eu consigo medir quanto tempo ele leva para produzir o concreto, aplicar o concreto na forma. Então, eu tenho uma base de custo para poder levar em consideração na hora de fazer a composição de preço do produto. Se você trabalhar com frete na sua região, tem regiões que trabalham com somente venda de produto para retirar na fábrica, em outros lugares já faz entrega, tem várias formas. Se você faz entrega, você tem que calcular quanto que custa esse frete. O custo para você levar um bloco a 10 quilômetros da sua fábrica é totalmente diferente do custo de você levar 100 blocos nos mesmos 10 quilômetros. Você consegue diluir mais o custo do frete quando você está levando a quantidade maior. E aí, você tem que adotar estratégias de como você vai colocar esse custo de frete. Se você trabalha só com retirada na fábrica, você simplesmente elimina esse custo de frete e aí o frete é colocado lá diretamente pelo cliente lá na hora de fazer a venda. Se você trabalha com entrega, tem várias formas de você adotar isso. Você pode estipular que você faz entrega acima de X unidades do seu produto, acima de X reais de valor de compra, ou você pode, mesmo você mesmo fazendo o frete, você pode cobrar o frete separado do cliente. Tem várias formas de fazer, de calcular esse frete e fazer a composição de preço. Tem também o custo que muitas vezes ele não é tão visível, que é o custo de carga e descarga. Se você tem um bloco que saiu da máquina, ele foi para a prateleira lá de cura, e aí depois você tem que tirar ele dessa prateleira de cura e colocar num pallet, por exemplo. Você precisa ou de equipamento, ou de mão de obra, ou os dois, para tirar ele da prateleira de cura e colocar em cima do pallet. E mesmo ele estando no pallet, você tem que pegar esse pallet e colocar em cima do caminhão. Então você tem que levar em consideração esse custo também, custo de empilhadeira, de mão de obra, de equipamentos e assim por diante. Se você faz entrega, esse custo de descarga também tem que estar embutido no custo de frete. Se você faz entrega com descarga manual, por exemplo, você tem que levar em consideração a equipe de pessoal que vai lá fazer essa descarga. Se você faz entrega em caminhão Munk, por exemplo, você tem que levar em consideração o custo desse caminhão Munk na hora de fazer a descarga. Ainda, um custo que é bastante complexo aqui no Brasil e que não pode de jeito nenhum ser negligenciado é o custo de impostos. O leão está aí para pegar a sua parte e dificilmente você vai conseguir ficar livre dessa parcela de custo. Então, e aí eu não vou chegar nem perto de falar aqui o que seria necessário, não sou contador nem nada, mas vai depender do seu regime de tributação, vai depender do tipo de empresa, se é simples, lucro real, lucro presumido, em qual tabela, em qual alíquota você está, e vocês conhecem a delícia que é trabalhar com contabilidade, com tributação aqui no Brasil. Então, você tem que levar isso em consideração. E aí, o que eu sugiro é você sentar com o seu contador e avaliar por código de produto, por NCM, por composição de produtos e assim por diante, qual que é o custo de impostos que você tem por produto, se for o caso, por grupo de produtos. Se você faz um grupo de produtos só, que é o mesmo código NCM, vai ser basicamente a mesma coisa. E aí você tem que colocar esse custo também, e ele é, aqui no Brasil, bastante relevante. E, por fim, e não menos importante, a gente tem o lucro.
a não ser que vocês sejam de uma empresa sem fins lucrativos, o lucro é uma parte que entra no custo de um produto. Eu chamo o lucro aqui de custo porque na hora de fazer a composição de preço, de fazer o cálculo, ele vai entrar como se fosse um custo do produto, que é mais fácil de fazer a conta. Então, o lucro ele tem que fazer parte dessa conta aí, porque se você não está tendo lucro, o negócio não se paga, e aí a tendência é que feche ou que não dê resultado e assim por diante. Então, o lucro é uma parte importante e que deve ser levada em consideração. Agora, qual a porcentagem ou qual o valor do seu lucro, aí você que vai definir. Se você está satisfeito com 0,5% de lucro, ok, parabéns, você consegue viver assim. Agora, se você não consegue, se você acha que menos de 100% não é um negócio para você, beleza, você coloca lá o seu 100% e vai ver se o seu valor de venda está em linha com a qualidade do seu produto e com o mercado de uma forma geral. Certo? Então, o que impacta da forma como eu vejo na composição de preços de um produto são, de grosso modo, essas duas coisas. Custos indiretos de um lado e custos diretos de outro lado. E aí, agora, eu proponho que a gente faça um estudo de caso de um produto bastante simples. Eu peguei o mais simples para a gente calcular, que é um paralelepípedozinho de 10 por 20, que é um paver para pavimento intertravado. A gente vai fazer ele de duas formas. Uma, para produzir ele em moldes, que é o que a gente chama de paver dormido, que são forminhas plásticas que a gente coloca o concreto lá, deixa de um dia para o outro, ou de manhã para tarde, depende do caso, e aí depois desforma. E uma outra forma de a gente ver o custo sendo um paver feito em vibroprensa e assim por diante. Certo? Então, o Davidson, será que se eu colocar para compartilhar a tela aqui, dá certo? Pode colocar sim. Pode colocar aí. Eu vou mostrar aqui. Isso. Vocês estão enxergando a tela aí com a planilha? Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês depois. Vai ter no final da apresentação um link para vocês baixarem ela se quem tiver interesse. Eu só peço que vocês me deem um feedback aí se vocês estão enxergando a planilha, só para a gente poder continuar aqui se vocês estão enxergando tudo certinho. Se está cortando alguma parte dela, se está tudo ok. Vamos lá, eu fiz uma planilhinha assim, bem rápida, fiz bem rapidinho só para poder mostrar para vocês. Um cálculo simples, bastante simplificado da composição de preço. Eu separei ela aqui, vou fazer um overview aqui sobre ela, só para a gente ver basicamente como que é. Tem aqui custos indiretos, então coloquei alguns exemplos. Em alguns casos aqui são valores bastante fictícios, sem até nem muita conexão com a realidade. Então, custos administrativos, eu tenho lá um departamento de RH que faz a gestão de pessoas, contratação e assim por diante, controle de funcionários. Departamento de engenharia, uma empresa de pré-moldagem de concreto, tem que estar registrada perante a Alcrea e tem que ter um responsável técnico, que seja engenheiro civil. E aí você tem que ter esse custo lá também. Um departamento administrativo, que vai fazer o controle financeiro de vendas e contas a pagar e receber. O departamento comercial, uma equipe de vendas, e assim por diante. Custo de operações, energia elétrica, outros custos. E aí cada caso vai ser um caso, cada fábrica tem sua realidade. Outros equipamentos de uma maneira geral, betoneiras, formas, moldes, vibroprensa, ferramentas manuais, colher de pedreiro, pá, uma enxada, uma trincha para passar desmoldante na forma. E aí aqui, eu coloquei exemplos e cada caso é um caso, vocês vão ter que avaliar a realidade de cada um de vocês. Custos de pesquisa e desenvolvimento, então, para você poder avançar na tecnologia do seu negócio e poder ter novos produtos mais à frente, custo de publicidade para poder fazer a venda, que é o intuito da produção de um produto, né? E aí os custos diretos, custos de matéria-prima,
desmoldante, pallet, filme plástico, custos de mão de obra, comissão sobre vendas. Se você paga diretamente a comissão sobre venda, isso é um custo direto, ele está impactando diretamente sobre o custo de um produto. Impostos, lucros e assim por diante. Então, de novo, eu não estou dizendo aqui que é a maneira correta de fazer uma composição de preço. Eu estou dizendo que é a maneira que eu faço, que eu julgo que dá certo, que funciona, pelo menos para mim. Então, custos diretos. Se eu vender um paver, eu sei o quanto que esse custo aqui impacta em cada paver. Custos indiretos, eu faço uma média geral e divido pela produção, divido pelo volume de vendas e assim por diante. Então vamos fazer um exemplo aqui. De novo no estudo de caso lá do paver dormido. Então eu tenho um paver retangular de 10 por 20 por 6 de altura e feito do tipo dormido. Vamos supor aqui que eu consigo, tem lá uma quantidade X de formas e eu consigo fazer 250 pavers desse por dia. Vocês já viram que o valor aqui já mudou, porque a planilha está com cálculo automático. Quanto maior for o número que eu conseguir fazer, maior for a produtividade, mais baixo vai ser o custo de produção. Então, a gente tem sempre que trabalhar para aumentar a produtividade, fazer mais com menos. Então, vamos supor aqui que eu tenho um custo de R$2.000 de recursos humanos, mais R$5.000 de engenharia, mais R$1.500 de administração e mais R$1.500 de comercial. Se eu tenho uma fábrica que vivo apenas de vender paver retangular de 10 por 20 por 6 do tipo dormido, esse produto ele responde a 100% das minhas vendas. Então, se eu produzir apenas 250 peças desse produto por dia, com esses custos aqui que eu tenho, é bastante provável que, nesse cenário aqui, o meu produto ele não está competitivo. Então, ou eu estou vendendo abaixo do preço de custo dele, e aí eu estou tendo prejuízo. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso, então? Ou aumentar o mix de produtos, então eu passo a vender mais produtos, e aí vamos dizer que o paver responde a 15% das minhas vendas. Vocês vão ver que eu já consegui diluir aqui o custo de... Vocês estão vendo meu mouse aqui? Não. Eu consigo diluir os custos administrativos aqui na outra linha de produtos que eu tenho. E aí eu já consigo ter um custo indireto que impacte menos no meu produto. Então, essa parte aqui de cima, custo indireto, ela difere bastante de um caso para o outro. Eu coloquei alguns valores aqui mais para ter uma referência e um valor de custo, para a gente ter uma ideia de impacto disso no custo do produto de uma maneira geral. Eu vou mudar aqui a participação na vendas para 25%, que é um valor que eu cheguei lá nessas contas que eu fiz. Então, aqui, custo direto. Como que eu faço o custo de um dos principais custos diretos que eu tenho, que é o concreto? Matéria-prima, mão de obra também é um custo bastante importante. Então, como que eu faço o custo de concreto? Então, aqui, ó, nessa quantidade de concreto aqui, eu peguei 10 centímetros vezes 20 centímetros vezes 6 centímetros. Achei isso, nesse caso aqui, em metros cúbicos. Eu sei que um único paver tem um volume de 0,00126 metros cúbicos de concreto. E aí eu tenho aqui do outro lado um valor unitário de R$ 296,91 por metro cúbico de concreto. Como que eu cheguei nesse valor? E aí é que é o que eu queria principalmente mostrar para vocês aqui. Como que eu chego nesse valor de custo de 1 metro cúbico de concreto? Me parece que a tela sumiu aí. Vocês estão vendo a tela? Se puderem dar um feedback aí no chat. Todos estão vendo a tela? Aqui para nós está ok. Tá ok? Então tá.
Então, como que eu faço o custo desse 1 metro cúbico de concreto? Eu fiz uma outra aba aqui para a gente calcular esse custo separado. Vamos supor que o traço para o concreto, para fazer o paver dormido, é um traço 1 para 2 para 2,5. Eu coloquei aqui que não é um traço real, para vocês não pegarem esse traço e copiar achando que vai dar certo. É só uma referência de um valor que eu coloquei, para a gente fazer as contas aqui. Se eu tenho um traço 1 para 2 para 2,5, quer dizer, uma parte de cimento para 2 partes de areia, para 2,5 partes de, nesse caso aqui especificamente eu estou colocando pedrisco, eu pego essa composição de traço e vou fazer uma conta para ver qual volume que esse traço dá e quanto custa esse traço. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer lá uma betonada com 2 sacos de cimento, estou usando aqui um CP5 Ari, se é um traço 1 para 2, seria o equivalente a duas partes da quantidade de cimento. Então, se eu estou colocando 2 sacos, isso aqui vai equivaler, a grosso modo, a 4 latas de areia. Então, essas 4 latas de areia, está aqui na continha aqui em cima, essas 4 latas de areia, vezes a massa unitária da areia, que está aqui embaixo, vai dar o volume de areia em metro cúbico. Então, seria o equivalente a 144 litros de areia. Se for o pedrisco grosso, vai dar equivalente a 0,270 toneladas de pedrisco grosso. Eu coloquei nessas unidades porque, geralmente, a gente compra areia, se for uma areia natural, em metro cúbico, e se for um pedrisco de pedreira, a gente compra em toneladas, geralmente. Vai depender de caso a caso. Então, aqui eu tenho o custo de pedrisco grosso. Se eu tenho 2,5 partes de cimento de pedrisco grosso, vão ser equivalente a 5 latas de pedrisco grosso, que dá, vezes a massa unitária aqui embaixo, dá 270 litros, desculpa, 0,270 toneladas, ou 270 quilos de pedrisco. Considerando uma relação água-cimento de 0,6, vão dar aí 48 litros de água. Considerando aí um teor de 0,5% de aditivo, um aditivo qualquer plastificante, vai dar uma quantidade de 0,4 litros ou 400 ml de aditivo. E aí eu poderia ter uma adição mineral, um metacaulim, por exemplo, eu poderia ter uma fibra, dependendo do tipo de artefato de cimento que eu vou fazer. Eu poderia ter aqui pigmento, se for um PV colorido, por exemplo, que dá muito certo, vai bastante bem. E aí isso tudo aqui impactaria também no custo. E aí o que eu estou fazendo aqui? Para esse traço aqui, ó, de 2 sacos de cimento, o equivalente a 4 latas de areia, o equivalente a 5 latas de pedrisco, com mais 48 litros de água e mais 400 ml de aditivo, vai produzir um concreto de 260, vai produzir uma betonada de 268 litros de concreto. Como que eu cheguei nessa conta? E aí isso aqui vai estar disponível na planilha também, se vocês quiserem, vocês podem usar ela para fazer o cálculo depois. 2 sacos de 40 quilos de cimento vão dar, aqui passando tudo para quilo, vão dar 80 quilos de cimento. 144 litros de areia média vai dar, usando aqui a massa unitária, 201,6 quilos de areia. 270 quilos de pedrisco vai dar 270 quilos de pedrisco. 48 litros de água vai dar 48 quilos de água. 400 ml de aditivo, usando a massa específica dele aqui, aditivo aqui, massa específica dele, 1,15, vai dar 460 gramas ou 0,46 quilos de aditivo. E assim por diante. Então, se eu faço, é o que está nessa fórmula aqui, se eu faço a quantidade desses materiais aqui em quilo, cada um respectivamente dividido pela sua massa específica, eu consigo calcular o volume, isso aqui, claro, é um volume calculado, ele pode ter alguma divergência do volume real, o volume de concreto. Então,
80 quilos de cimento dividido por 3,1, que é a massa específica do cimento, vai dar lá uma quantidade em litros. 201 dividido por 2,4 vai dar mais um volume lá. 270 dividido por 2,6, mais alguma coisa. E aí a somatória disso tudo, considerando um ar de 2,5%, vai dar uma quantidade de concreto de 268 litros. Todos entenderam essa parte aqui do concreto? Até aqui? Para achar o volume que dá uma betonada? E aí eu pego esse volume aqui, é o equivalente a esses materiais que eu estou utilizando aqui. Então, se eu pegar aqui agora o custo, se eu tenho que um saco de cimento custa R$21, 1 metro cúbico de areia custa R$120, 1 tonelada de pedrisco custa R$70, 1 litro de água custa R$0,005. A água a gente paga, não se esqueçam disso. O custo é pequeno, mas custa alguma coisa. Mais um aditivo de R$3,50 o litro. Eu multiplico 21 o saco vezes 2 sacos, dá R$42. R$120 o metro cúbico vezes 0,144 dá R$17. R$70 a tonelada vezes 0,270 dá R$18,90. E assim por diante. Então, a cada betonada que eu fizer, eu vou ter um custo por betonada de R$79,82, que é a somatória desses itens. E como que eu faço para achar o custo de 1 metro cúbico? Uma regrinha de 3 simples. Se eu gasto R$79,82 para fazer 268,83 litros, para 1 metro cúbico, faço uma regrinha de 3, eu vou chegar que o custo de 1 metro cúbico de concreto é R$296. Certo? Todos entenderam essa parte aqui do concreto? Puderem dar um feedback aí no chat, só para a gente acompanhando. Então, uma vez que eu sei o custo de 1 metro cúbico de concreto, e aqui eu estou levando em consideração só o custo do material, do concreto, por enquanto não estou levando em consideração o custo de misturar esse concreto e o pessoal para fazer essa mistura. Então, 1 metro cúbico de concreto custa, os materiais de 1 metro cúbico de concreto custam R$296. E aí eu jogo esse valor aqui. Então, se 1 metro cúbico custa 296, essa fração de 1 metro cúbico vai custar 37 centavos. Então, o custo de material para um paverzinho é 37 centavos nesse exemplo que a gente está fazendo aqui. E aí eu vou ter o custo de desmoldante. Se é um paver dormido, eu preciso aplicar desmoldante na forma, e esse desmoldante também tem custo. Então, coloquei um valor aqui de 5 ml de desmoldante por forma. Não sei se é um valor ok, se é um valor a mais ou a menos, mas, enfim, é um valor que eu estipulei aqui. E isso vai dar um custo no produto de 2 centavos. Mais um custo de pallet. Vamos supor que a gente tem um pallet que caibam 200 peças de paver. Então, e um pallet custa R$15, supondo que esse pallet vai para a obra e não vai ser devolvido. Então, R$15 dividido por 200 pavers, eu tenho um custo de 8 centavos. De novo, eu vou precisar de um filme plástico para envolver esses pavers no pallet também. Então, coloquei aqui uma quantidade de filme que eu vou gastar, envolvendo o paver lá, vai dar um custo lá de 1 centavo de embalagem. Seguindo, custo de carga. Se eu preciso de uma empilhadeira para fazer o transporte do paver de um lado para o outro da fábrica e depois para fazer a carga no caminhão e assim por diante. Vamos supor que eu vou gastar lá meia hora de empilhadeira para fazer esse transporte. Então, vai ter um custo lá de empilhadeira. O operador da empilhadeira também. Vamos supor que eu gasto lá as mesmas meia hora para fazer esse movimento. Vai ter o custo lá da carga. Um ajudante que eventualmente seja necessário para passar o paver da gaiola, da prateleira lá de cura para o pallet e assim por diante. Também tem um custo. O custo de mão de obra. Então, eu tenho lá um ajudante, um meio oficial, vai depender da realidade de cada fábrica,
que é quem efetivamente faz a mistura do concreto lá na betoneira, pega esse concreto, joga dentro da forma, vibra lá na mesa vibratória e deixa esse paver lá para curar. Então, também tem um custo lá. Estou considerando aqui que uma pessoa vai fazer os 250 pavers por dia. Então, esse custo impacta em 34 centavos no custo final do produto. Aí tem a comissão sobre venda. Se você trabalha com venda comissionadas, vamos supor que você paga 5% de comissão para cada venda realizada. Então, esse custo ele é bastante direto, você consegue medir ele diretamente. Se você trabalha com uma venda menor, sei lá, você vai mudar aqui, 2,5%. Isso vai impactar no custo diretamente também. Impostos. E aí aqui eu coloquei um valor até arredondado para facilitar a conta. Isso vai depender de cada caso. Você vai jogar aqui o quanto que custa seus impostos aí. Você vai levar em consideração ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSLL, e etc, etc, etc. Vai pegar lá com o seu contador e vai colocar esse custo. Seu lucro. E aí que você quem vai definir. Se você está satisfeito com 0,5% de lucro, ok, seu custo, seu valor de venda vai diminuir. Se você não está satisfeito com 0,5% de lucro, se você precisa de, sei lá, 100% de lucro para o negócio ser viável para você, aí seu custo, evidentemente, vai ser melhor. Aqui tem uma conta meio doida. Vou colocar 99. Pode ser algum erro da planilha aqui. Deixa eu voltar. Mas, enfim, aí você quem vai definir o quão suficiente é o quanto você fica satisfeito com o lucro. O Sérgio Carneiro não vê o custo da forma no paver. A forma está aqui em cima, o Sérgio. Eu coloquei ela como um custo indireto. Tá? Você pode considerar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ver, eu estou considerando, sei lá, fiz uma conta aqui de que uma forma vai ser usada por um mês, por exemplo. E aí ela vai fazer 250, sei lá, ou você pode, se você tiver essa métrica, você pode considerar que uma forma dura 10 mil peças. Você vem aqui e coloca 1 dividido por 10 mil vezes o custo da forma. Tá bom? Então, nesse cenário aqui, isso seria o custo, com base nesses dados que eu coloquei, para produzir uma unidade de paver 10 por 20 por 6 do tipo dormido e vender ele a 2,13. Pela realidade da região aqui, você não conseguiria vender esse paver a 2,13. O custo de venda está bastante diferente do valor de mercado. Uma unidade dessa aqui deve estar na faixa de R$1, um pouco menos. Então, quer dizer, nesse cenário aqui eu não conseguiria vender esse paver dessa forma. O que eu teria que fazer? Enxugar os custos para poder ser competitivo. Ou diminuir o lucro, aí vai da estratégia de cada um. Então, eu poderia diminuir custos administrativos, eu poderia trabalhar aqui na dosagem do concreto para fazer um traço com um consumo menor, desde que atenda aos requisitos. Eu poderia trabalhar na produtividade, então, em vez de eu conseguir fazer 250 pavers por dia, eu trabalhar com o pessoal lá da produção para ver se faz 300 pavers por dia, por exemplo. Aí o custo já diminui, isso já é impacto direto no custo. Conseguir ver se eu compro materiais mais baratos, então, será que se eu conseguir comprar o cimento a R$18, quanto que isso impacta? Eu mudei o custo do cimento aqui e diminuiu um pouco o custo aqui do paver. Enfim, a planilha da forma como ela está aqui, ela está bem dinâmica, dá para brincar com esses números aqui e fazer o preço que eu quiser com base nesses números. E como aqui são números fictícios, o valor aqui pode não ser a realidade. Eu fui colocando números aqui que vieram na minha cabeça, enfim. E aí a gente pode trabalhar isso aqui de algumas formas. E aí aqui, para finalizar essa parte da tabela, eu coloquei aqui custo de produção. O que significa isso? Se eu fizer um paver, na hora que ele estiver lá no meu estoque,
ele vai estar com custo de 1,16. Se por algum motivo eu perder aquele paver, eu perdi R$1,16, seja porque a peça não ficou com a qualidade necessária, seja porque se perdeu a peça, alguma coisa assim. Custo de produto vendido é o custo de produção, mais a comissão sobre vendas, mais os impostos. Então, quer dizer que se eu vender esse paver a R$1,36, eu vou pagar o vendedor, eu vou pagar o governo e eu não ganhei nenhum centavo em cima disso. Vou pagar todos os custos e não ganhei nenhum centavo em cima disso. E aqui o valor de venda é então aplicando o lucro em cima, certo? E aí você pode ter estratégias de considerar desconto ou não, enfim, isso vai depender de vários casos. Você pode também, se você faz venda a prazo, levar em consideração os juros para pagamento de prazo, e tudo isso caberia aqui dentro dessa planilha, faria nessa conta. O Marcelo tem uma pergunta. Imposto de comissão não deveria ser aplicado sobre o preço de venda? Sim, Marcelo, aqui está sendo aplicado sobre o preço de venda. Até bom você ter perguntado, que eu deveria ter falado isso no começo. Aqui eu estou usando o Google Planilhas, ou Google Sheets. No Excel tem a mesma opção. Para fazer essa conta aqui dessa forma, você tem que vir aqui em Arquivo, onde que está aqui, Configurações da planilha, e habilitar o cálculo interativo. Isso daqui. O que isso faz? O Excel, ou nesse caso aqui o Google Planilhas, ele vai calcular em cima do cálculo, porque como é uma conta que o lucro impacta no custo de venda, o imposto impacta no custo de venda, ele vai fazer essa conta várias vezes até chegar num valor aproximado, certo? Então, Marcelo, nesse caso aqui, o custo, o valor de venda já está descontado o lucro. Por exemplo, se eu pegar e vender ele por R$1,60, você vai ver que os impostos dão 16 centavos. 10% de 1,60 é 16, certo? A comissão, 2,5% de 1,60 dá 0,04. Então, a comissão está calculada certinho aqui, em cima do valor de venda e não do valor de custo, tá? Ok, Marcelo? Entendido? Certo? Então, um outro estudo de caso aqui, voltando aqui para a apresentação. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Um outro estudo de caso aqui, então, é se a gente fosse fazer esse mesmo paver vou mudar aqui, em uma vibroprensa, uma máquina vibroprensa que faz a produção de pavers. Como que ficaria esse custo? Então, vamos usar essa mesma tabela aqui, mudando algumas coisas nela. Então, o produto não é exatamente o mesmo, mas ele serve ao mesmo propósito, é grosso modo o mesmo produto, ele vai mudar acabamento, vai mudar algumas coisas, mas é o mesmo produto, ele é vendido como se fosse a mesma coisa, só que o tipo de produção vai ser bastante diferente. Então, vamos lá para ver como que fica isso aqui na planilha. Sim, Luciano, no final eu vou deixar um link para vocês baixarem a planilha. Então, vamos mudar aqui. Agora não é mais moldado, ele é um paver vibroprensado. A produção diária vai mudar bastante em relação ao paver dormido. Então, de novo, tem máquinas que faz desde 1.000 peças até 10.000 peças. Vamos colocar um valor intermediário aqui de, sei lá, 5.000 peças por dia. Aqui nos custos indiretos, alguma coisa vai mudar, então vamos colocar aqui um custo da vibroprensa. Isso daqui eu estou diluindo o custo dela por mês. Então vamos pensar aqui que essa prensa custou R$100.000, que vai se pagar em 120 anos, por exemplo. Desculpa, 120 meses em 10 anos. Estou diluindo o custo dela em 10 anos, por exemplo. Isso aqui, de novo, é um valor que eu estou estipulando aqui agora. Cada um vai colocar o seu valor. Pode ser que você queira que ela se pague em 5 anos. Mais um custo mensal aí de manutenção de, sei lá, R$1.000. R$1.000 por mês. Vai dar um custo mensal dessa vibroprensa de 800 esse dividido por 30.
de R$ 1.833 por mês que custa a aquisição e manutenção dessa vibroprensa, por exemplo. Um exemplo hipotético que eu coloquei aqui. Vamos deixar aqui os mesmos 25% de participação nas vendas. Vamos supor que eu tenho outros produtos que façam essa diluição de custo. Vamos supor que o mesmo custo aqui, só para facilitar a conta. E aqui também vamos deixar a mesma coisa, grosso modo. Então, vejam que só o fato de eu ter uma vibroprensa que, embora ela me custe bastante por mês, R$ 1.800 por mês, ao diluir ela no custo, na produção diária aqui de 5.000 peças, vocês vejam que o custo de produção diminuiu consideravelmente. Eu estou passando de 250 peças por mês para 5.000 peças por mês. Só que aí, claro, que é bastante provável que eu não consiga fazer isso aqui com uma pessoa só. Com uma pessoa só. Então, vamos supor que aqui está em homem-hora. Então, vamos supor que eu preciso de 3 pessoas para fazer essa produção de pavers. 4 pessoas. Então, vão ser 4 vezes 8 horas diárias. Então, vou aumentar o custo lá para 7 centavos em vez de 2. Vamos supor que eu tenha um encarregado aqui dessa máquina. Então, vamos colocar aqui ele 8 horas por dia, dividido por 5.000 peças por dia. E mais lá 3 centavos. Vocês vejam que, mesmo eu tendo uma estrutura muito mais robusta de pessoal e equipamento, claro que vai ser um investimento muito maior, e aí você teria que fazer conta se o investimento é rentável também, isso não entra aqui no mérito dessa apresentação de hoje, que só o simples fato de você usar uma vibroprensa que te dá uma produção diária muito maior e mesmo tendo o custo da máquina e tendo o custo maior de pessoal, você consegue diminuir significativamente o custo de produção. E lembrando aqui que eu nem mexi no custo de concreto aqui. Por exemplo, eu poderia mudar esse traço aqui para um traço de paver na máquina, dá para fazer um traço aí 1 para, sei lá, 1 para 3 para 7, por exemplo. Isso aqui já jogou o custo de concreto já um pouco mais para baixo. Eu consigo, enfim, o traço vai mudar também, consigo diminuir o custo desse traço, e aí eu consigo cada vez mais diminuir o custo, e aí aqui eu já chego num valor de venda que está mais compatível com a realidade do mercado. Então, 81 centavos por peça de paver já está mais ok, de acordo com a realidade do mercado. Aí, vamos supor que o preço de mercado não vamos supor que o preço de mercado dessa peça é R$1. Então, eu consigo fazer o lucro aumentar aqui, chegando ali mais perto de R$1, sei lá, 27. Aumentando, então, o lucro. Então, o que é a ideia aqui? Eu consigo, usando essas contas, fazendo as contas como olhando o negócio, olhando o que impacta no produto em si, e ver, fazendo contas, se vale a pena eu comprar uma máquina, se vale a pena eu fazer só uma de um jeito mais simples. Isso vai depender também do volume de vendas. Se você vende 1.000 peças de paver por mês, não justifica você comprar uma máquina que faz 5.000 peças. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de até investir no seu negócio e assim por diante. Certo? Então, vamos voltar aqui para os slides. Os slides estão aparecendo aí para vocês agora. Sim, tudo ok, Rodrigo. Pode continuar. E aí, então, só para a gente arrematar tudo, o que é importante que a gente faça aqui nesse caso? Claro que isso aqui foi uma apresentação bem rápida, já estamos com 50 minutos. O que é a ideia? É que vocês tenham a consciência de que cada coisa que você faz impacta no custo do seu produto, cada compra de material que você consegue comprar mais barato, desde que ele atenda aos requisitos de qualidade, impacta no custo do seu produto, cada redução de custo impacta, cada melhoria de produtividade impacta. Então, tudo isso vai fazer com que o custo do seu produto
com todos esses esforços de redução de custo e aumento de produtividade vão impactar diretamente lá no custo do seu produto, certo? Então, para finalizar aqui, eu agradeço vocês que participaram. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem mandar aí no chat, podem mandar as perguntas que a gente pode ficar aqui alguns minutinhos para respondê-las. Quem quiser baixar essa planilha, ela está disponível aqui nesse link. Eu só peço que, ao entrarem no link lá, vocês respondam um pequeno questionário de uma pergunta só, se vocês gostaram da apresentação, e o link vai estar disponível lá ao final dela para vocês baixarem a planilha. Vocês podem baixar ela, está toda com as contas aqui, com as fórmulas de cálculo. Eu só peço a gentileza de que eu tive um certo trabalho para fazer ela, então que vocês mantenham o crédito na planilha, tanto aqui pela iniciativa do Todos pela Construção, como o meu nome, quem fez a planilha. Vocês possam usar ela, vocês fiquem à vontade para editá-la e adequá-la à sua realidade. De novo, isso daqui é só uma ideia de como eu faço. Para mim funciona, pode ser que para você também funcione, e essa é a ideia, mas você tem que fazer alguns ajustes, adaptar alguma coisa. Enfim, fiquem à vontade para usar ela como bem entender, certo? Ela fica à disposição de vocês, está livre, aberta, vocês podem baixar e editar ela da forma como vocês acharem melhor. Certinho? Davidson? Alô, Davidson? Tá por aí? Bom, vamos... Não sei se o Davidson caiu. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa aqui. Tá aí, Davidson? Olá, Rodrigo, tá me escutando? Agora eu tô. Agora tá? Todos estão me vendo? Sim. Ok. Muito bom. Acho que tinha caído a conexão aqui. Sim. Tem algumas perguntas aqui para nós, vou colocar aqui no vídeo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado por essa explanação passo a passo. Quando os números aparecem, fica bem mais simples da gente colocar nessa situação real. Sim. Acho que todo o controle ele é mais do que válido aqui, não é? Uhum. Uma pergunta aqui, tem algumas perguntas já no chat aparecendo. Você usou bastante o conceito, que eu gosto muito, de custo direto e indireto, ao invés de custo variável e fixo somente, né? Isso. Na prática, a gente nota que isso é bem mais efetivo quando a gente quer olhar essa linha do pontual, né? Do pontual, quando você quer olhar a peça, foi muito enfoque da sua apresentação. Agora, você comentou em termos de alguns percentuais. Conta pra gente um pouquinho, o que você entende que seria interessante? Por exemplo, quando você coloca P&D, ou então custo de marketing e a margem líquida. Esse balanço, quanto que você acha que seria indicável para uma indústria de artefatos? Isso aí vai muito de cada realidade. Por exemplo, a minha realidade, que estou numa cidade pequena, que faço uma gama de mais de 200 tipos de produtos diferentes, que atendo desde obras da cidade, como produtos para a zona rural e indústria, assim, é uma realidade completamente diferente. Se você pega uma grande fábrica, vamos pensar aqui mais perto de Goiânia, por exemplo, uma Embracol, uma Goiarte, uma Monof, isso vai mudar muito de cada região. Assim, e depende muito da sua estrutura também. Por exemplo, na minha empresa, que é uma empresa pequena, a equipe de pesquisa e desenvolvimento sou eu mesmo. Então, esse custo acaba que ele não existe tão diretamente. A gente eventualmente compra algum equipamento para o laboratório, alguma coisa assim, mas não é uma porcentagem muito alta. Ali, sei lá, vai depender muito do seu faturamento também. 1% do seu faturamento vai depender da sua realidade. 1% pode ser muito, pode ser pouco, vai depender do quão na frente da vanguarda tecnológica você quer estar também. Então, isso é muito relativo. Eu acho que, para nós aqui, um percentual aí de até uns 3% tem funcionado. E no caso de publicidade, também. Hoje em dia, é muito mais barato fazer publicidade do que, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Você com o celular na mão, me desculpem, mas um bando de grupo de WhatsApp mandando propaganda é bastante efetivo e não custa nada. Talvez quem está no grupo pode não gostar, mas funciona. Você com
mídias sociais, Instagram, Facebook, divulgação em rádio, sei lá, televisão, se for o seu caso, boca a boca, é bastante efetivo. E aí, sei lá, o custo de publicidade pode ser bastante baixo, dependendo do caso, se ele for efetivo. Bom, e dentro dessa linha ainda, falando um pouquinho dos custos, como é que você entende essa questão de colocar na planilha a depreciação, questão do aluguel, arrendamento, compra do espaço físico, mesmo o custo de oportunidade quando você é dono do empreendimento, né? Ah, sim. Eu nem entrei nesse mérito aqui porque seria quase que uma outra planilha à parte só para calcular isso, né? Mas sim, claro, tem que colocar aqui. Você tem várias formas de fazer isso. Eu coloquei aqui no caso da Vibroprensa uma coisa bastante simplificada. Eu estou diluindo o custo dela aqui, no exemplo que eu coloquei, vamos supor que eu paguei R$100 mil na Vibroprensa, eu estou diluindo o custo dela em 10 anos. Mas você pode, antes mesmo de comprar essa Vibroprensa, fazer uma análise de mercado e ver se vai ser viável a produção que a Vibroprensa faz, se o seu mercado tem essa demanda do produto e jogar o quanto você precisaria para ela se pagar. Você pode colocar o custo de oportunidade também. Sei lá, você pode usar taxa Selic como um retorno satisfatório ao seu rendimento, você pode jogar, sei lá, aí cada um vai ver o que é satisfatório para cada um. Você pode considerar também que você está se alugando aquele equipamento. Vamos supor que num cenário fictício você tem uma empresa que é detentora do equipamento, não que necessariamente seja uma empresa constituída, e que uma outra empresa seja empresa produtora, e aí uma aluga, grosso modo, o equipamento do outro. É uma forma de avaliar se o custo se paga também. Essa questão que é o balanço, né? Sempre o equilíbrio. Eu acho que na planilha a gente consegue ver o equilíbrio, como você mostrou muito bem, né? E até a ineficiência de alguns produtos. Sim. E muitos questionam, né, dentro até de várias consultorias, vale a pena? Além da questão técnica, né, como você colocou, no caso de um PV dormido ou vidro prensado, quem sabe que somente o vidro prensado que daria as condições técnicas de norma, mas fora isso, o volume de concreto por área acaba quase que inviabilizando determinado produto. Né? Isso acho que é extensível para toda a linha, que quem quiser iniciar um produto, fazer uma análise econômica, eu acho que isso também é bem propício, né? Nesse exemplo hipotético que eu coloquei aqui, por exemplo, não valeria a pena vender o dormido. Você não teria espaço no mercado para vender. Exatamente. Mas, por exemplo, você venderia abaixo e tomaria prejuízo. Usando a mesma lógica, talvez a gente chegasse à conclusão que talvez uma placa, né, de um revestimento, alguma coisa de 2 centímetros já seria com mais área, né? Isso. Ok. E eu sei que você tem fabricado lá também, né, lá na Agilenge, vocês têm tido experiência com os pavers permeáveis. Como é que você tem visto nessa composição de custos aí, experiência de mercado, né? A gente fez alguns testes lá, só não chegou a ter efetividade de venda ainda não, mas dá para fazer, aí vai depender muito do que o mercado deseja, né? No nosso caso aqui da nossa região, a gente chegou a desenvolver algumas coisas lá, mas ainda não teve produto pronto para o mercado, pronto para venda ainda. Por enquanto é só em testes ainda. O custo dele vai mudar um pouquinho, porque o concreto é um pouquinho mais chatinho de fazer e acaba perdendo bastante peça, porque quebra bastante. Mas ainda não chegamos num produto de venda ainda não, está só no teste. Mas esse que é o interessante, você começar a mensurar agora perdas, né? Isso. Que determinada... Até esqueci isso da planilha, tem perda também. Tem a questão das perdas, também tem a questão do produto no estoque, né? Isso. Imagina que você tem um produto que não é de grande giro, então você tem que ter no estoque, porque de repente realiza uma venda que demanda, demorado, tem toda essa questão do custo financeiro. Rodrigo, tem várias questões aqui que vários participantes estão colocando, você deixou o seu contato, eu quero agradecer aqui bastante, né, a sua participação. Obrigado. Conosco, mais uma vez. Essa prontidão de estar aqui conosco foi muito didático, foi muito propício, olha que aula. E a gente vê no dia a dia a dificuldade que os empresários têm, né, de executar o controle específico de cada um, e mesmo de dimensionar, fazer uma análise de viabilidade financeira. Quero agradecer você, a Agilenge, parabenizar pelo trabalho aí que você faz com a Agilenge, né, no interior de Goiás. Eu acho que toda a região aí que você envolve, né, Quirinópolis, Rio Verde, enfim, através também do seu trabalho na universidade, né, como professor, desenvolvimento da tecnologia, né? Parabéns. Obrigado. Muito obrigado.
Também agradecemos a todos que participaram aqui de mais um Todos pela Construção, uma iniciativa da Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae, através do Compre do Pequeno. Continue conosco. Em seguida, agora às 11 horas, teremos mais um conteúdo. Só para finalizar, quem tiver alguma dúvida, eu deixei meu contato aí no último slide. Fiquem à vontade para me mandar no Instagram. Eu acho que é mais fácil, eu respondo mais rápido, mas também tem meu e-mail, quem quiser fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Um bom dia a todos. Obrigado. E nos encontramos em mais um Todos pela Construção. Até logo. Bom dia.